Beleza, galerinha? Agora na atividade 13, faremos a correção com o mesmo assunto de casos de congruência de triângulos, tá? Então vamos lá para a questão número 1. Então ele diz aí, em cada item verifique se os triângulos são congruentes e, em caso afirmativo, se caso eles forem congruentes, indique o caso correspondente. Então vamos lá. Então, verificando a letra A, a gente já percebe que temos um lado congruente, que seria o segmento AC, 3,6, e o segmento EF, 3,6. Depois teríamos o ângulo de 90 graus, que no caso seria o ângulo CAB, e depois o ângulo DEF. Tá? Então já temos um lado, um ângulo, e depois nós temos o outro lado, que seria o segmento AB e o segmento ED ou DE, tá? Então, aí se configura, né, que nós temos um caso de congruência, sim. E qual o caso, tá? Que caso seria esse, tá? Nós temos o caso lado, ângulo, lado, tá? Que lado? 3,5, 3, não, 3,6, 3,6. Ângulo A, ângulo E, né? No caso, CAB e DEF. E por último, o lado 3,2 centímetros, segmento AB, e o segmento 3,2 DE, tá? Na próxima figura, nós temos aí já fácil de identificar essa condição. Nós temos um ângulo de 30 graus e temos um ângulo de 30 graus aqui. O ângulo ACB e o ângulo EDF, tá? Que é 30 graus, já temos um ângulo. E também temos outro ângulo, que é o ângulo EFD, 70 graus, e temos o ângulo BAC, que é de 70 graus. Então já temos dois ângulos e entre eles nós temos um lado, né? Que é o lado de 3 centímetros, que é o segmento AC e o segmento DF. Logo, aqui nós temos um caso de congruência também, tá? Temos um caso de congruência. Nesse caso, seria o ala, que é o ângulo, lado, ângulo. E esse lado está compreendido entre os dois ângulos, tá? De 30 e de 70, e o meu lado está entre eles. No terceiro caso, nós temos o C, que é a mesma questão que a gente já viu anteriormente, tá? Nós vemos aqui que temos o, o ângulo de 90 graus, né, ABC, e o ângulo de 90 graus FED. Depois nós temos o ângulo de 60 graus, que é BAC, e o ângulo de 60 graus é EFD. E por último nós temos o ângulo de 30 graus, que é ACB, e o ângulo de 30 graus FDE. Só que não existe caso de congruência para três ângulos iguais, logo não existe caso de congruência aqui. Não existe esse caso de congruência AAA. Beleza? Aqui na letra D a gente percebe um caso de congruência bem simples, né? Onde a gente pode perceber que nós temos aqui o segmento BA com 5 centímetros e o segmento AC com 5 centímetros, onde esses dois segmentos estão gerando um ângulo de 30 graus. Como as figuras são idênticas, né, só mudando apenas os vértices, né, a gente pode perceber aqui um caso de congruência sim, né? Nós podemos ver que são casos de congruência, tá? Onde a gente percebe que é o lado, ângulo, gerando ângulo, lado, né? Então, lado, ângulo e lado. Beleza, tranquilo. Da mesma forma, nós temos aqui a letra E, né? Onde nós temos aqui a possibilidade, né, de um ângulo, um lado e um ângulo também, ó. Percebe que são figuras idênticas, ou seja, são congruentes. Então, ó, então a gente tem um ângulo, um lado gerando outro ângulo, da mesma forma. Um ângulo, um lado e o outro ângulo, tá? Então a gente pode dizer que aqui existe um caso de congruência sim também.
tá? Só que esse é ângulo, lado, ângulo, tá? Beleza? Tranquilo? Vamos para a próxima. Questão 2, né? Prove a congruência dos triângulos abaixo aplicando o caso correspondente, tá? Então, ó, a gente vai verificar se o triângulo ABD é congruente ao triângulo CBD, tá? Então a gente pode perceber que o que, ó? Aqui eu já tenho um lado que é congruente a esse. Então meu segmento AD é congruente ao segmento BC. Assim como o meu ângulo ADB, que no caso seria esse ângulozinho aqui, né, o ângulo A, ele é congruente a esse meu ângulo B, tá? Então, que caso de congruência seria aqui, ó? Se eu tenho um lado, um ângulo e o outro lado, tendo em vista que os dois triângulos aqui estão utilizando o mesmo lado, logo a medida é congruente. Então, temos o caso de congruência aqui, aquele lado, ângulo, lado, tá? Então, ó, lado, segmento AD, ângulo Azinho, que é o A minúsculo, e o segmento DB, tá? Da mesma forma que o segmento CB, o ângulo Bzinho minúsculo e o segmento BD. Logo nós temos o caso lado, ângulo, lado, tá? Já na letra B, nós temos também casos de congruência, porque ó, percebam que esse meu ângulo C, ele é correspondente ao meu ângulo D. Se esse meu segmento CD faz parte tanto do meu triângulo 1 como do meu triângulo 2, logo eles são o quê? Congruentes. E logo aqui abaixo a gente percebe que nós temos dois ângulos retos, dois ângulos de 90 graus. Então, sabemos que há um caso de congruência. Que caso seria esse? Nós temos aqui, para a letra E, o caso ângulo, lado, ângulo, né? Beleza? Então, o que é que a gente percebe aí? Tá? A gente percebe que tem todas as condições necessárias para os casos de congruência, tanto para lado, ângulo, lado, né, com os casos que já foram falados anteriormente, assim como na letra B, nós temos aí o caso de ângulo, lado, segmento CD e ângulo, 90 graus para os dois. Beleza? Tranquilo? Vamos lá para a questão 3. Questão 3, ele quer saber o que? Na figura, demonstre que AM, né, que seria esse aqui, demonstra que AM é congruente a MB, tá? Então a gente pode perceber primeiro, ó, professor, eu já estou percebendo que aqui eu tenho dois ângulos de 90 graus, que seria o CAM, né? Eu já tenho que esse ângulo, esse CA, ângulo M, ele é congruente ao meu ângulo DBM. DBM. Beleza, tranquilo. Já sei também que esse meu lado aqui, ó, ele é congruente, o meu segmento CM, ele é congruente ao meu segmento DM. Então, vou colhendo as informações que minha figura está me dando, tá? E também posso dizer que eu tenho aqui, ó, que o ângulo E e o ângulo F, eles são congruentes, né? Então, ó, o ângulo E, no caso, o ângulo A, no caso, eu vou colocar o E mesmo. O Ezinho, o ângulo E, é congruente ao ângulo F. Vou fazer um F minúsculo aqui, beleza. Tá? Então, que caso de congruência a gente pode reconhecer aqui, ó? Se eu tenho um ângulo, outro ângulo e tenho um lado congruente. Só que esse meu lado, ele está o quê? Oposto ao meu ângulo, ou seja, ele não está compreendido entre os meus dois ângulos. Logo, eu posso dizer que existe um caso de congruência aí, lado, ângulo. Ângulo, ó. É isso? Logo, eu posso dizer que AM e MB são congruentes. Por quê? Vamos lá. ACM
ACM, o meu triângulo ACM, ele é congruente ao meu triângulo CBD, tá? Desculpa, BDM, tá? ACM, BDM, tá? BDM. Pensa numa letra e fala outra. Tranquilo? Então, ok, essa aqui é a condição que confirma que AM é congruente a MB. Beleza? Vamos para o próximo. Na questão 4. Questão 4 ele diz aí, no quadrado ABCD, M é o ponto médio de AB, tá? Ó, M é o ponto médio de AB, ou seja, está na metade de AB. Prove que MC é congruente a MD. Então, ó, MC é congruente a MD. Então, o que é que a gente pode perceber? Ó, se nós temos um quadrado, se é quadrado, todas as medidas dos lados são iguais. Então, eu já posso dizer que AD, meu segmento AD, ele é congruente ao meu segmento BC, né? BC. Eu posso dizer que AD é igual a BC. Da mesma forma, eu posso dizer que o meu segmento AM, ele é congruente ao segmento MB. Por quê? Se tratando de um quadrado, né? E ele tem um ponto médio aqui, tá? Então, se ele é ponto médio, ele quer dizer que é a metade do valor desse meu lado. Logo, a metade é AM, a outra metade é MB, tá? Então, entendendo isso, eu posso dizer que MC é congruente a MD, pois, né? Isso aqui, né? Pois AMD é congruente a BMC. Como assim, professor? AMD é congruente a BMC. Logo, se eles são congruentes, tá? Esses meus segmentos aqui serão congruentes também, né? Então, eu tenho o caso de congruência de lado, lado, lado e lado, lado, lado. Perfeito? Entendido aí? Então, vindo agora para a questão número 5, né? Nós temos aí, no paralelogramo ABCD, prove que o triângulo ABC é congruente ao triângulo CDA. Tá? Então, vamos lá. Eu posso dizer o quê? Vamos lá, vamos perceber. Tá? Se tratando de um paralelogramo, como característica do paralelogramo, ele tem duas medidas paralelas, tá? Na verdade, ele tem duas medidas congruentes, dois pares de medidas congruentes opostos, que seria quem? O segmento AD, ele é congruente a quem? A BC, que está aqui, tá? BC. Da mesma forma que há congruência entre AB e a congruência com DC ou CD. CD, pronto. Tá? Dessa forma, né, eu posso provar que se o meu segmento ABC, tá? ABC é congruente ao meu segmento ADDC, então, e essa medida está sendo dividida para os meus dois triângulos, logo eu posso dizer que há um caso de congruência aí, tá? Então, eu posso dizer o quê? Posso dizer que há um caso de congruência nessa condição aí de lado gerando um ângulo, lado. Da mesma forma que eu tenho um lado gerando esse ângulo, lado. Tá? Poderia ser lado, ângulo, lado também. Tá? Da mesma forma, lado, ângulo, lado.
Tá? Então aqui nós temos o caso de congruência, lado, ângulo, lado. Tá? Tranquilão. Já na questão C, né, nós temos a pergunta aí de prove a congruência dos triângulos na figura abaixo. Tá? Então, simples. Essa aqui é tranquilo também, através da visualização a gente percebe. Eu tenho que o meu ângulo alfa, né, que é esse aqui, para quem não conhece, isso aqui, o alfa, tá? Ele é o congruente ao ângulo beta, que é isso aqui. Beleza? Então, da mesma forma, eu sei que esse meu lado aqui, ó, percebe que esse meu lado está com os dois tracinhos, então logo ele também é congruente, tá? E esse ângulo que está sendo gerado aqui, ó, esses ângulos também são congruentes. Logo eu posso dizer que o ângulo alfa é congruente ao ângulo beta, que esse meu lado do segmento, deixa eu colocar aqui, ó, congruente ao beta, tá? Posso dizer que meu segmento BM ele também é congruente ao meu segmento DM. Estou provando na realidade, né? Como também posso dizer que o ângulo AMB, circunflexozinho para indicar que o ângulo está no vértice MB, é congruente ao ângulo CMD. CM, porque o ângulo está no vértice MD. Tranquilo? Perfeitinho, tá? E aqui a gente percebe que caso de congruência, né? A gente percebe que eu tenho inicialmente um ângulo, depois eu tenho um lado e tenho outro ângulo. E entre esses dois ângulos, esse meu ângulo é congruente com o do outro triângulo. Então, posso dizer nesse caso específico que o caso de congruência aqui seria ângulo, lado, ângulo. Tranquilo? Resolvido? Beleza, galerinha? Espero que vocês tenham entendido, né? E as possíveis dúvidas a gente tira na próxima aula, tá bem? Bons estudos para vocês. Até mais!